Queridos irmãos, em Praia Grande, é uma grande satisfação estar novamente com vocês nesse domingo para adorarmos o nosso bom Deus. É muito bom. A igreja aqui em Boa Viagem, Recife, Pernambuco, saúda todos os queridos e amados irmãos. Hoje vamos falar de uma carta muito especial, escrita pelo apóstolo Paulo. Essa é uma carta que ele transmite muito amor a uma igreja que entendeu a mensagem do Evangelho, que vivia a mensagem do Evangelho. Vamos falar de uma das cartas mais amorosas do apóstolo Paulo a uma igreja que ele muito amava. Vamos ver o que o Senhor Deus tem a nos falar hoje através das Escrituras. E antes de mais nada, Paulo, ao escrever essa carta aos Tessalonicenses, alguns podiam pensar que era aos Filipenses, mas essa foi aos Tessalonicenses. Ele elogia essa igreja, pois apesar de pouco tempo que passou com os irmãos, eles foram exemplos para várias igrejas no primeiro século. Ele dá graças a Deus pela operosidade da fé deles, pela abnegação do amor deles e a firmeza da esperança em Jesus Cristo, e também chama a atenção para a eleição desses queridos irmãos. É uma carta muito boa e é o que nós vamos ver hoje. Vamos abrir? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do versículo 1. E assim está escrito: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, Paulo já começa essa carta com uma mensagem muito bonita, falando dos problemas que ele havia tido com a igreja na Macedônia. Para quem não sabe, quando Paulo começa a falar aqui dos problemas que ele teve em Filipe, ele estava em Filipe com alguns irmãos e terminou fazendo a cura de uma jovem de vinhadura. E por causa disso, e ela dava lucro, muito lucro para aquelas pessoas de Filipos. Então as pessoas começaram, principalmente os gentios, e terminaram se juntando com os judeus para perseguir o apóstolo Paulo. Então, correndo, eles tiveram que sair de Filipos e correram para a cidade de Tessalônica, que ficava na época na Macedônia. Então, o trabalho de Paulo entre os tessalonicenses não se tornou infrutífero. Ele trabalhou com amor e dedicação, apesar de ter passado pouco tempo, porque logo, novamente, foi perseguido também pelos judeus e teve que descer depois para Bereia. Isso a gente consegue ver lá em Atos, capítulo 16 e 17. Então, a pregação em Tessalonicenses foi difícil, não foi algo fácil, não foi algo simples. Paulo sofreu, teve muita dificuldade, mas o mais importante, não se tornou infrutífera. Depois de todos aqueles acontecimentos em Filipe, mas depois de tanta dificuldade, Paulo ainda assim perseverou, amando aquela igreja e pregando o evangelho. E eles sabiam da história, eles vivenciaram a história. Se você ler o capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, vocês vão ver que eles receberam o evangelho em meio a muita luta e dificuldade, e eles também passaram algumas dificuldades. E isso mostra que eles entenderam a mensagem do evangelho, pois mesmo sendo perseguidos, eles estavam vivendo e pregando a palavra de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós conseguimos ver nesses dois primeiros versículos do capítulo 2. Agora vamos para o versículo 3 e versículo 4, que diz o seguinte: pois a vossa exortação, a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus que prova o nosso coração. Mais uma vez, Paulo vai mostrar
uma bela exortação àqueles irmãos que se reuniam em Tessalônica. A exortação que Paulo levou, a palavra que Paulo pregou, não procedia de engano, não era enganosa, ele não estava lá para enganar aqueles irmãos. A prova disso é a jovem adivinhadora lá de Filipos, um pouco antes que Paulo havia curado e aquelas pessoas estavam perseguindo ele por causa disso, ela dava lucro, ela adivinhava, ela mentia, ela terminava mentindo, enganando as pessoas com falsas pregações. E a palavra de Deus, pela boca do apóstolo Paulo, não veio de uma falsa pregação, mas da pregação verdadeira de Jesus Cristo, através daquele homem e através dos homens que estavam com ele, como Silas, que também foi um dos evangelistas da Igreja do Senhor, que pregava a várias igrejas. Outra coisa, a exortação não procedia de impureza. E uma coisa interessante, Paulo, quando escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, provavelmente ele estava na cidade de Corinto. E a cidade de Corinto, para quem não sabe, era uma cidade, infelizmente, muito impura. Isso vocês conseguem ver lendo a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Era uma cidade impura. Eles viviam de muita impureza, tinha muitos gentios, era uma cidade portuária, extremamente idólatra. Eles adoravam a deuses pagãos, uma delas é a deusa Afrodite, tendo relações com as sacerdotisas de Afrodite. Mas a palavra de Deus pregada por Paulo aos Tessalonicenses não provinha de impureza. Olha que beleza! Isso já serviu de lição também para os Tessalônicos e para os coríntios. E outra coisa, não veio de dolo, não é de má fé. O dolo está relacionado à má fé. Não tinha má fé nas palavras de Paulo. Ele não estava lá com interesses, sejam financeiros, e já já nós vamos ver um pouco mais sobre isso, ou qualquer outro tipo de interesse. O interesse era pregar a verdade de Jesus, viver a verdade de Jesus e levar a palavra de Cristo para os irmãos em Tessalônica. Que mensagem poderosa nós estamos vendo aqui de Paulo para com aqueles irmãos da cidade de Tessalônica. Vamos ler mais um pouco? Versículos 5 e 6, que diz o seguinte: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Olha só que mensagem Paulo está levando para aqueles irmãos. A mensagem pregada por eles era uma linguagem sadia. Era sadia, a sã doutrina de Jesus. Era a palavra. Irmão, pregue a palavra. E era o que Paulo estava fazendo, pregando a palavra da verdade do Evangelho. Uma pergunta: por que os tessalonicenses entenderam tão rápido a mensagem do Evangelho? Porque Paulo passou pouco tempo lá. É claro, por causa da forma como Paulo ensina e Silas ensinavam a verdade. Era uma verdade sadia, era uma linguagem sadia. Eles não usavam linguagem de bajulação. Não havia politicagem na pregação do apóstolo Paulo. Ele não bajulava os irmãos. Ele não fazia, as pessoas precisam ouvir isso. Não, ele pregava o que as pessoas precisavam ouvir, a verdade de Jesus Cristo. Não havia bajulação nas palavras de Paulo. Ele não vivia bajulando os irmãos ou as pessoas. Ele pregava o que Jesus ensinou. Não tinha intuitos gananciosos. Paulo não pregava o evangelho buscando apoio financeiro da igreja em Tessalônica. Até porque a gente pode ver em outros escritos, principalmente na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que a igreja na Macedônia era uma igreja pobre. E provavelmente Tessalônica estava dentro disso, porque eles faziam parte da igreja na Macedônia. Então Paulo não pregava com intuito ganancioso, ele não buscava bens financeiros, ele buscava a salvação daquelas pessoas que ouviram a palavra. E outra coisa, não buscava glórias de homens. A pregação de Jesus, a pregação de Paulo, não buscava glórias humanas, mas sim unicamente a glória de Deus. Isso é fundamental para a pregação do Evangelho. Não é de glória de homens que eles buscavam, mas sim a glória que vem do próprio Deus. Estão vendo
quanto essa mensagem é preciosa e profunda? Vamos ler mais um pouco. Versículo 7 e 8. Diz o seguinte: embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecermos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Vocês percebem quanto carinho Paulo tem nas suas palavras para com aquela igreja? Viu? Que mensagem linda e poderosa. Eles teriam o direito de receber manutenção. Eles, eu digo, Paulo, Silas e quem estavam com eles. Como ministros do Evangelho, eles tinham o direito de receber sustento. Isso é uma mensagem interessante. Não é o foco da nossa pregação, mas quem prega do Evangelho, que viva do Evangelho, eles são dignos de receber para pregar. Mas ainda assim, o apóstolo Paulo, conhecendo a situação daquela igreja, ele preferiu não ser pesado para com aqueles irmãos. Paulo tinha carinho pelos tessalônicos, pelos tessalonicenses. Que carinho aquela igreja em Tessalônica. Ele vai fazer uma ilustração muito linda. Usa o carinho de uma ama, qual acaricia o seu filho, de uma mãe acariciando o seu filho. Quem é mãe, aí que está ouvindo essa mensagem, entende o quão é bom fazer carinho no filho que saiu do seu ventre. E Paulo usa palavras amorosas para com aqueles irmãos. Então veja que a mensagem do Evangelho tem que ter amor, tem que ter carinho. E uma coisa muito importante aqui, veja que Paulo diz: nós estávamos prontos a dar a própria vida, morrer para pregar o Evangelho de Jesus à igreja em Tessalônica. Isso significa o quê? Um amor abnegado, abnegação de amor, que foi o que os tessalonicenses desenvolveram, um amor abnegado, um amor que abre mão da própria vida por amor à mensagem do Evangelho. Olha que coisa maravilhosa, abnegação de amor. E graças a Deus os tessalonicenses desenvolveram essa mesma abnegação a ponto, se possível, de perder a própria vida por amor à mensagem do Evangelho. Veja que mensagem poderosa nós temos, irmãos, e nós estamos ouvindo da parte de Deus. E agora, vamos ler os versículos de 9 a 12. Já estamos encerrando. Versículo 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia labutamos para não vivermos à custa de nenhum de vós. Vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes de modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo encerra esse bloco da carta de forma magnífica, de forma sensacional. E é basicamente como nós também vamos encerrar a mensagem de hoje. Veja como é bonito. Paulo não vivia à custa de nenhum deles. Paulo conhecia mais uma vez a situação deles. E Paulo não estava buscando glórias humanas ou glórias financeiras ou ser financiado no Evangelho. E isso é muito precioso também. Apesar de eu ter dito que quem vive do Evangelho é digno de receber, mas Paulo fez questão de não receber daqueles irmãos. Mas é uma coisa muito interessante. Por que Paulo fez tanta questão de dizer que não queria viver à custa deles? É uma pergunta interessante. Nós conseguimos responder isso na segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 8. Ele vai falar um pouco do exemplo da igreja na Macedônia, que eles eram pobres, mas a sua pobreza superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Mesmo eles sendo pobres, e entendendo que a igreja em Tessalônica também fazia parte da Macedônia, eles podem ter ajudado também o apóstolo Paulo. Vocês entendem como isso é precioso? Apesar de eles serem pobres e estarem passando por dificuldades, eles possivelmente ajudaram também o apóstolo Paulo. Mas
Isso é tão maravilhoso. E isso significa o quê? Operosidade da fé. Ou seja, os tessalônicos tinham uma fé operosa, não era uma fé morta, era uma fé viva, uma fé eficaz, uma fé que investia na pregação do Evangelho. Olha que mensagem maravilhosa. Outra coisa, Deus era testemunha da forma como eles pregavam e viviam. Deus era testemunha da vida daqueles homens. Deus testemunhava, Deus via o quanto aqueles homens trabalhavam para pregar a verdade do Evangelho, a sadia doutrina de Jesus Cristo. Eles eram piedosos, justos e irrepreensível entre eles. Eles viviam de forma piedosa, e a piedade tem a ver com relacionamento com Deus. A justiça tem a ver com a justiça revelada no Evangelho, a pregação da palavra de Deus. E ser irrepreensível tem a ver com um modo de vida que eles levavam, um modo de vida de santificação, buscando ser santo como Deus é santo. E por fim, olha como era precioso. A linguagem que eles pregavam era uma linguagem de amor. Era repleta de amor. Não era uma linguagem de bajulação. E mais uma vez ele usa agora uma ilustração. Primeiro ele tinha usado a ilustração da mãe que ama o seu filho, agora ele usa de um pai, tal pai que ama os seus filhos. Quem é pai está ouvindo essa mensagem sabe o quanto nós devemos dar ou podemos dar amor e carinho aos nossos filhos. Já já eu serei pai. Para quem não sabe, minha esposa está grávida, e eu já sinto esse amor, apesar de ainda não ter minha filha nos braços, mas eu já entendo o quanto é bom fazer carinho e amor ao filho. E essa linguagem que Paulo usa, ele exortava, ele consolava, ele admoestava, ele corrigia aqueles irmãos onde eles estavam errando. E por que motivo? Para que motivo? Porque eles viveriam de modo digno de Deus, que vos chamou para o seu reino e glória. E isso está ligado com o quê? Com a esperança, a firme esperança que os tessalonicenses tinham em Cristo Jesus e a eleição. Deus os chamava para o seu reino e glória. Que mensagem bonita nós temos hoje. Mas não acabou por aí. Nós ainda temos as aplicações. E toda essa mensagem do apóstolo Paulo para a igreja, como serve para nós hoje, nós aqui em Recife, Pernambuco, em Olinda, e vocês aí em Praia Grande, qual é a mensagem dessa palavra para nós? Primeiro, assim como o trabalho de Paulo, devemos ajudar os irmãos a frutificar em tudo. Isso acontece quando nós e os irmãos entendemos a mensagem de Deus. Isso serve para nós, irmãos. Vamos ajudar uns aos outros a frutificarem na verdade de Deus. Outra coisa, assim como foi com aqueles irmãos, teremos dificuldades na pregação genuína da verdade de Deus. Em nenhum momento na Bíblia, irmãos, nós vemos Jesus prometendo que quando vocês tornassem um discípulo de Jesus, vai ser só maravilha, como o mundo gospel, evangelho gosta de pregar, agora é só vitória, agora é só vitória, e uma vitória que tira totalmente essa questão do sofrimento. Nós, discípulos de Jesus, assim como aqueles irmãos em Tessalônica, também possivelmente podemos sofrer por causa da pregação do evangelho, por causa da verdade do evangelho, e nós devemos estar prontos para sofrer em nome de Jesus Cristo. Outra coisa, quando nós formos exortar os irmãos, onde quer que ensinemos, que possamos fazer, nosso ensino não proceda de engano, mas da palavra de Jesus. Não do coração do homem, onde há enganos, mas da palavra de Cristo. Sem impurezas. Não podemos ou não devemos ser impuros, irmãos. Devemos lutar pela santidade, pela pureza cristã. Sem dolo, que a nossa pregação seja sem má fé. Que não tenha má fé nas nossas palavras, mas que tenha somente a fé pregada por Jesus Cristo. Queridos irmãos, precisamos entender que a palavra que ensinamos não é de homens, mas do próprio Deus. A Bíblia é a palavra de Deus para os homens. Não é o que eu quero, é o que Deus quer.
qual é a vontade de Deus. E nós devemos pregar essa vontade de Deus. E como pregar? Sem bajulação, sem passar a mão na cabeça, mas falar a verdade com sinceridade. Outra coisa, sem intuitos gananciosos, nós não devemos pregar a palavra pensando em ter ou obter lucratividade ou dinheiro, mas sim pelo genuíno interesse de salvar vidas. Queridos irmãos em Praia Grande, vamos amar os irmãos tal que ama o seu filho, como a mãe ama os seus filhos. Vamos amar com carinho, vamos cuidar um dos outros, vamos nos amar, irmãos, como um pai ama o seu filho, com esse mesmo sentimento que Paulo teve para com aqueles irmãos em Tessalônica. Por fim, que possamos viver de modo digno de Deus, sendo firmes nessa esperança que Deus nos tem chamado, nessa firme esperança de permanecer no caminho, sendo fiel juntamente com a Igreja de Cristo até o fim, até a nossa morte ou até a volta de Jesus Cristo, e que possamos entender que Deus nos chama para o seu reino e glória. Nós somos eleitos, irmãos, e devemos permanecer fiéis a Jesus Cristo, tendo uma fé operosa, tendo um amor abnegado, que, se possível, abramos mão, nós possamos abrir mão da nossa vida por amor à verdade de Cristo. E, é claro, permanecer fiel até o fim, para que um dia nós nos encontremos juntos na vida eterna ao lado de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos vocês. Fiquem na paz.